Está entrando no ar um programa da Igreja Acolhidos por Cristo para todo o Brasil. Graça e paz, Brasil! Estamos mais uma vez com o nosso programa Revogando Sentenças e vamos iniciar com mais uma sentença revogada. Hoje nós vamos falar um pouquinho com o presbítero Pedro. Dá um oi pro Brasil, presbítero Pedro. Graça e paz, pessoal. Que a paz de Deus até que dê entendimento a todos. Amém! Nós estamos aqui felizes. Semana passada tivemos uma história maravilhosa no quadro Sentenças Revogadas com o pastor Adilson, o presbítero Carlos. E nesta semana nós vamos conversar com o presbítero Pedro. Mas antes eu quero agradecer aos amados irmãos que nos acompanharam na última semana, mandaram seu recado, entraram em contato, esclareceram suas dúvidas. E quero dizer para vocês, continuem mandando suas dúvidas, continuem nos questionando, continuem nos perguntando. O telefone está aí embaixo na telinha, nossas redes sociais. Nós estamos aqui prontos para lhes atender, levando uma mensagem de amor, de acolhimento e de esclarecimento também. E também quero deixar o convite. Dias 12, 13 e 14 de julho, teremos o nosso primeiro encontro de missões inclusivas do sul do Brasil, aqui de Florianópolis, levando missões inclusivas para toda a nação brasileira. Um abraço para você que está em casa nos acompanhando. Fique ligadinho aí, porque hoje o programa está recheado de coisas maravilhosas. O presbítero Pedro vai nos contar um pouquinho da sua história de vida, depois tem louvores, tem mensagens, tem coisas boas para você. Deus tem algo em especial para você. Presbítero Pedro, vamos conversar um pouquinho. Sua crença em Deus surgiu em que idade? Vamos falar um pouquinho sobre o seu encontro com o Evangelho. Meu encontro com Deus. Olha, minha mãe, ela já vinha de igreja batista, igreja cristã evangélica, e foi por influência dela que eu me envolvi, fui ter um encontro com Deus. E meus pais também, né, em 1991, 92, meu pai ele converteu a Cristo. Foi aí que ele foi engatinhando junto com a minha mãe, foi levando meus irmãos juntos. Então eu dou a minha gratidão a Deus, primeiramente, segundo a minha mãe, por ter me colocado, me influenciado nisso. E com que idade, como foi que você começou a se descobrir como homem, como a igreja encarou a tua realidade, como você começou a se descobrir dentro da tua orientação sexual? Olha, eu recebi muito carinho da minha mãe, principalmente do meu pai, e eu me descobri sobre a minha sexualidade com 7 anos. 7 anos de idade? 7 anos nós estávamos em um encontro sobre uma ministração sobre o Espírito Santo, sobre a paternidade, e algo tinha despertado em mim meio que um anseio por paternidade, do que era ser pai, como eu poderia ter um acolhimento melhor, uma presença assim em mim. Naquele momento me pegou assim, e foi aí que eu peguei e falei assim, eu preciso me descobrir mais, e eu sempre fui um rapaz muito curioso. E a sua aceitação? Nossa, foi muito difícil. Igreja, família evangélica, Foi muito difícil. toda aquela construção preconceituosa da igreja, como surgiu isso? Olha, meus pais eram missionários, eles viajavam bastante, assim, né, para alguns locais, e as pessoas no mundo tradicional, os irmãos em igrejas tradicionais, eles mexem muito a superficialidade das pessoas. Elas, como eu já ditei a vocês, ao Senhor, eles se colocam muito no trono, querendo julgar as pessoas e sem pensar que Deus que está sentado nesse trono, ele ainda nem chegou a nisso de nos julgar,
Jesus é o nosso advogado e a igreja tem tomado o lugar de juiz. Exatamente. Então eu me vi em algumas situações assim muito difíceis, porque na minha juventude eu perdi amigos que eram também filhos de pastores, que ele foi levado ao suicídio por conta da orientação sexual. Tá. Veja só, a Bíblia nos fala sobre o amor da família, o amor de amigos, o amor ágape. Em nome desse amor, as pessoas chegam a tirar a própria vida por uma orientação sexual que não é aceita pela igreja. Meu Deus, Brasil. Uma pessoa tira a própria vida por sua orientação sexual não ser aceita na igreja. A igreja apresenta que é pecado, que Deus não aceita, e Deus não cura, e Deus não muda, e Deus não transforma, e a pessoa vai ao suicídio. Que Deus impotente é esse que essas igrejas pregam? Não. Chega a ser assim, de deixar uma indignação no ar. Mas essa é uma realidade do Brasil. O que mais me chama a atenção por essas situações ocorrerem, elas nunca despertaram um avivamento, uma religação, porque de muito estudar sobre teologias e mais teologias, de estudar livros, acaba a humanidade da pessoa, sabe? A pessoa perde a essência. Perde a essência totalmente, completamente. E foram uns amigos assim que me inspiraram muito, bastante. Com 12, 13 anos de idade, tive uma amiga, Daniele, tive um outro rapaz, o Fernando, e algo em mim dizia para mim continuar e nunca regressar, nunca andar para trás do que eu já estava vendo, as situações ocorrendo. Você buscava forças lá no profundo para conseguir. Exatamente. Fui em vários locais, várias denominações para ver realmente se eu era uma pessoa suja, uma pessoa como os tradicionais dizem, né? Eles endemonizam muito as coisas e acaba a humanidade, a pessoa em si não se importando com o próximo. E hoje nós temos no Brasil milhões de jovens que vivem o que tu viveu. O Brasil, não precisa falar que todos sabem, é o país que mais mata LGBT no mundo. Obrigado mais uma vez, STF, pela criminalização da LGBTfobia. Espero que as igrejas acordem para esta realidade e deixem de matar nossos filhos aos poucos. Que a igreja leva muitas pessoas a cometerem suicídio e continuarem respirando. Ou seja, elas deixam de viver. Qual o recado que tu tem para esses jovens, para essas jovens que vivem essa realidade? Para a gente finalizar. Olha, o que eu observo muito, por conta de algumas denominações, o que mais carece hoje em dia é o relacionamento genuíno com Deus. E se a gente for parar para pensar, pastor Jota, é tão simples. O cristianismo é tão simples. E as pessoas acabam colocando situações nas nossas vidas, impondo doutrinas, regendo regulamentos e sem pensar a quantidade de pessoas de vidas que estão a destruir. Então, o recado que eu dou para vocês: nunca se afaste da presença de Deus. E uma coisa que eu falo com vocês: relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo não é difícil. É simples, é como você falar com seu melhor amigo. E uma coisa eu falo a vocês: esse povo que está tentando curar. Nunca tire uma hora para Cristo, nunca tire uma hora para falar com Deus. Seja Ele na vida de vocês, 24 horas por dia, no pensamento. Ele, na Bíblia, fala que o Senhor sonda e conhece nossos pensamentos, nosso deitar, nosso levantar. Ele é Ele que está ali no nosso caminhar e Ele conhece nossos pensamentos e Ele que faz nos levantar todos os dias e a graça dEle. É Ele que dá força.
E essas pessoas que estão tentando buscar uma cura para o que não é uma doença, o relacionamento com Cristo resolve isso? Ai, olha, uma coisa que eu reafirmo novamente, relacionamento. Quando a gente aprende a ter um particular com Deus, a gente consegue ser mais social com as pessoas, o nosso convívio com nossos amigos, principalmente familiares, que cresce bastante no nosso país, onde nós vivemos num mundo em que todos estão na correria, chegar do trabalho, chegar da faculdade, ir dormir e levantar e outra atividade, sempre é uma rotina e acaba não tendo tempo principalmente para um relacionamento. Então que a gente venha hoje encontrar lugares como esse, que tem me inspirado todos os dias e me feito levantar para estar na presença de Deus e levar o amor que dá atendimento às coisas. Resumindo, o grande detalhe: não precisa buscar cura, não precisa abandonar a família, não precisa se martirizar, não precisa sair da igreja, não precisa esquecer o ministério. A única coisa que precisa é ter um relacionamento Que sirvamos com Cristo. como aprendizado, né, todas essas situações. O relacionamento com Cristo, você que está assistindo. Talvez essa história ela chega de encontro com você, ela se encaixa com alguém da sua família, com algum amigo seu. Leve essa pessoa a não desenvolver um relacionamento com a igreja. A igreja, movida pela religiosidade tóxica, ela mata. Mas um relacionamento com Cristo, genuíno, um relacionamento íntimo com Cristo, Ele te dá vida, Ele te dá esperança, Ele te dá o direito de jogar tudo aquilo que, como um entulho, colocaram na tua vida. Ele te dá o direito de viver alegre, sem as amarras, e ser esta pessoa maravilhosa que é o presbítero Pedro, que hoje está aqui na casa do Senhor, serve a casa do Senhor com alegria, sem medos, sem condenações e vive feliz. Fique agora com louvor, com a mensagem, entre em contato conosco. Se desejar conhecer o presbítero Pedro, entre em contato conosco para saber mais sobre essas histórias. Tem aí nosso telefone, a nossa rede social, tem também a nossa conta bancária, caso você deseje apoiar este projeto, caso você deseje ser um mantenedor desse projeto, deixa Deus te usar, porque desta forma nós vamos conseguir levar a mensagem de amor, de acolhimento, de inclusão para toda a nação brasileira. Estamos ultrapassando fronteiras e vidas têm sido salvas e sentenças têm sido revogadas. É maravilhoso ter uma sentença revogada, né? Com certeza. É maravilhoso ser livre. É maravilhoso viver. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Jesus não te chamou para viver com medo. Jesus não te formou para ser um rejeitado. E o mais importante, você não foi um projeto que deu errado. Ele te planejou do jeitinho que você é, esta pessoa especial. Ele te ama, te abraça e te acolhe. Um beijo da Igreja Apostólica Coelhos por Cristo para todo o Brasil. Não temo propagar a verdade. Meu maior temor é ser privado de levar adiante a verdade anunciada por Jesus Cristo. Você fez homem pra me salvar, fez de tudo pra me curar, levou meu pecado sobre si, crucificado foi por mim, mas ressuscitou, e hoje vivo está, o meu Senhor vivo está.
e Ele vive dentro de mim, e Ele vive e veio pra me salvar, e Ele vive, sobre as águas está, e Ele vive e veio pra me salvar. Que se abra o mar, vou subir a montanha onde meu Pai está. Que se abra o mar, vou subir a montanha onde meu Pai está. Nada pode calar, nada pode calar um adorado que vive um verdadeiro amor. Nada pode calar um adorado que vive um verdadeiro amor. Mas Ele vive dentro de mim, e Ele vive e veio pra me salvar, pra me salvar. Graça e paz, Brasil, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de palavra, diretamente de Florianópolis para todo o Brasil. É com muito carinho que a gente passa para vocês essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração e que, sem dúvida, vai falar o seu coração também. Eu estou muito empolgado porque foi uma palavra que Deus tratou ao meu coração nos últimos dias. Uma palavra que me fez refletir algumas coisas e que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque sem dúvida ela foi um diferencial para mim, e assim como ela foi um diferencial para mim, eu creio que ela vai ser um diferencial para a sua vida também. Então abre comigo aí rapidão, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e eu quero compartilhar essa palavra, esse versículo que para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia, porque é um versículo que Deus ele mostra para a gente o seu amor, mas ele dá uma promessa. Além de dar uma promessa, ele dá o caminho de como a gente consegue atingir essa promessa. Então é toda a receita do bolo. Sabe aquele bolo que você vai comprar na padaria, mas que não tem o mesmo gosto do que o bolo de casa? Aquele bolo que você prepara, você coloca no forno, e aí você sente aquele cheiro de bolo sendo assado, e aí aquele cheiro invade a cozinha e você fica maluco querendo comer o bolo. E aí você já na hora pensa, vou passar um café para comer com aquele bolo que está saindo na hora, aquele bolo quente, gostoso, né? Que não se compara ao bolo de padaria, que é gostoso, mas nada como aquele bolo caseiro que você faz na sua casa, né? Eu particularmente amo fazer comida em casa, tudo caseiro, tudo feito com mais amor, né? Eu acho muito mais gostoso. E para mim, esse versículo é essa receita de bolo que Deus dá pra gente, mas que Ele nos ensina a preparar o bolo, a colocar no forno, a tirar e desfrutar do bolo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite, amém? O gordinho pensa logo no bolo, pensa logo na comida. Mas vamos lá. 2 Crônicas fala assim, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, fala com cada um que está nos assistindo, Pai. Espírito Santo, nós queremos desfrutar, Senhor, da Tua presença. Nós queremos, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que a gente possa verdadeiramente, Pai, desfrutar dessa relação contigo, Senhor. Que não seja mais um culto, que não seja mais uma coisa religiosa, que não seja mais uma doutrina, mas que seja um momento de convivialidade, de comunhão com o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu destaquei alguns pontos aqui que eu quero tratar com vocês, e o primeiro ponto que eu achei interessante aqui é que ele fala assim: se o meu povo, Deus ele já coloca uma identidade. Meu é um pronome possessivo, significa tem posse, é algo que é da pessoa. A gente tem isso, por exemplo, muito enraizado. A criança, quando ela quer dizer que o brinquedo é dela, o brinquedo é dela, o brinquedo é meu e ela não divide com ninguém, né? E assim como a criança ela tem aquele brinquedo que é dela, eu penso da mesma forma que Deus diz assim: esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Assim como a criança ela tem um sentimento de posse com o brinquedo, Deus tem essa convicção de que nós somos o seu povo. Então, se o meu povo, ou seja, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, como assim pelo meu nome? Esse nome é o nome de Deus, é o eu sou. Isso gera uma identidade. Ou seja, o meu povo é aquele que diz: eu sou do povo de Deus, eu sou a nação santa, eu sou o sacerdócio real, eu sou a geração eleita. Esse povo aí que diz que é meu povo, você que está me assistindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu também posso entender que isso também agora é a família de Deus. Porque no Antigo Testamento era povo, mas a partir de então, quando Jesus ele faz o seu sacrifício, e ele começa a dizer que não é mais sobre um povo, mas agora é sobre uma família. Quando Jesus apresenta Deus como Pai, ele diz assim: é meu Deus, mas o Pai é nosso. Quando Jesus ele apresenta Deus como um Pai, esse povo agora também é uma família. Então, se o meu povo, que tem o meu sobrenome, se você é da minha família, eu interpretando o Senhor dizendo, né? E o que é esse povo? Quem é esse povo? É um povo escolhido, é um povo que participa do reino, porque família, eu acho que a gente deve pensar um pouco sobre o princípio de família, né? Por exemplo, eu tenho 30 anos, meu pai já está com seus 64, minha mãe está com seus 68, e quando eu era criança eu falava assim que tinha coisas do meu pai, por exemplo, meu pai era muito calmo, isso me irritava muito, e minha mãe era muito afobada. Então, por exemplo, quando eu falava com meu pai, eu falava: pai, eu quero não sei o que. Ele: calma, meu filho. Meu pai: mas eu quero para ontem. Geração miojo, né? Tudo pronto em 3 minutos. Meu pai: eu quero para ontem. Ele: calma. E eu: beleza. Já quando eu chegava na minha mãe, já era o contrário. Minha mãe: por que você não fez ontem? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E eu: eita, meu Deus, muito contraditório. Mas o que eu entendi? Eu ficava: eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu não vou ser essa pessoa lenta. Eu achava meu pai muito lento. E eu também achava que minha mãe às vezes era muito alvoroçada. Mas 30 anos depois, eu sou essa bipolaridade. Tem horas que eu sou tão calmo quanto meu pai.
Ou seja, quando alguém vem conversar comigo, sou muito calmo, mas tem horas que eu sou extremamente 220 volts, igual minha mãe. Mas por que eu tenho essas características? Porque eu aprendi com o tempo. São características que a gente leva da nossa família. Se você parar para pensar, você tinha coisas do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, que tu reclamava, que você não gostava, mas que quando você vai ver hoje, você tem os mesmos comportamentos. Você já parou para pensar nisso? E isso acontece por quê? Acontece exatamente porque quando a gente convive com alguém, com o tempo a gente pega o comportamento do outro. A gente aprende pelo conceito que a psicologia fala de modelagem. A criança ela aprende dessa forma e ainda hoje conosco não é diferente. Então, quando Deus diz assim, família, meu povo, Ele está dizendo, vocês são minha família, vocês têm a minha identidade, vocês levam o meu sobrenome. Qual é o sobrenome que Deus apresenta para a gente, senão Jesus? Tudo se resume a Jesus. Então quando Deus fala assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O problema desse versículo é que muitas pessoas hoje elas pensam o seguinte, que Deus ele primeiro sara a terra, depois ele perdoa os seus pecados, depois ele ouve, e aí sim, depois que ele faz tudo isso, é que você entra no processo de quê? De se arrepender, de buscar a Deus, de orar, e por último, se humilhar. Tem orações na sua vida que não estão fluindo, tem situações na sua vida que não estão fluindo, exatamente porque você está deturpando o conselho de Deus. Você está sendo que nem aquele povo do Egito, que saiu do tempo de escravidão, mas que a escravidão não saiu deles. A mentalidade não foi transformada. Você não quer buscar a face de Deus, você quer buscar a mão de Deus. E Deus ele não quer apresentar o que Ele pode fazer por você, porque você sabe que Ele pode fazer muita coisa por você. Ele pode fazer tudo por você, porque Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é onipotente, é onipresente, Ele é onisciente. Isso faz parte de quem Ele é, mas Ele não quer mostrar para você o que Ele pode fazer. Ele quer mostrar para você quem Ele é, Ele quer mostrar a face dEle, Ele quer se revelar para você, e o problema é que você não está querendo um relacionamento sincero, porque você está baseado nas suas redes sociais, você se relaciona com Deus como você se relaciona com seus amigos do Instagram, você se relaciona com Deus como quem se relaciona com seus amigos do WhatsApp, vai lá no grupo, bota um kkk, entra lá no grupo, passa a mensagem direto, faz de conta que está tudo bem. O problema é que você busca o que Deus pode fazer por você, mas você não busca quem Ele é para você. E isso faz uma diferença muito grande. E é isso que a gente precisa entender. O conceito está equivocado. Você está trocando, você está querendo primeiro que Deus te sare. Não, Deus, primeiro você vai me sarar, depois você vai me curar, aí você me perdoa. Quando você fizer tudo isso comigo, aí eu vou me humilhar para você, aí eu vou orar para você, aí eu me converto. Não. Infelizmente, esse princípio está errado. Porque Deus ele coloca algumas condições para que Ele possa agir algumas coisas. A gente tem que entender alguns princípios, amado. Primeiro ponto é que Ele te amou primeiro. O Cordeiro ele foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser mundo, Jesus já tinha sido crucificado. Então, não é você que ama, Ele te amou primeiro. Então, tudo que você precisa já está em Jesus. Tem coisas que você está pedindo, tem coisas que você está querendo, que Deus está dizendo aqui, está aqui, meu filho, está disponível para você.
Vem. Você tem sede, beba. Você tem fome, coma. Sabe o que Deus está falando para mim nesses últimos dias? Tem sido isso. André, você tem sede da minha palavra? Busca. Você tem fome de mim? Vem, eu te dou de comida. Tem um banquete para você. O problema é que as pessoas elas não têm entendido que existe um banquete que está preparado. É você que escolhe o lugar. Não é Deus que vai escolher o teu lugar. É você, é teu posicionamento. O que eu tenho entendido nos últimos dias também é que Deus ele não responde as nossas perguntas. Tem perguntas que Deus não responde. Deus ele responde o teu posicionamento. O teu posicionamento gera a resposta no mundo espiritual. E a tua resposta gera em Deus a resposta. Porque Deus ele responde a sua resposta. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente distorce o agir de Deus. E é por isso que eu amo essa receita. Porque a gente entende aqui o que é que a gente deve fazer. Então, se você se diz filho de Deus, se você se diz filha de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é se humilhar. Mas o que é se humilhar? Se humilhar é você se colocar numa posição de humildade. E aí a gente pode ir, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9, que a gente tem o maior exemplo de humilhação. Jesus, ele estava com o Pai, ele estava lá, ele era Deus, Jesus, Deus, Pai, Espírito Santo, os três eram um. Ele abriu mão de sua glória e veio para a cruz. Ele se desespiritualizou, ele virou gente. Ele virou gente, exatamente para entender o que você sente. Isaías 53 vai dizer que ele é o homem de dores. Ele não é um homem de dores, ele é o homem de dores. E por ele ser o homem de dores, ele experimenta todas as dores humanas. Então essa dor que você sente de separação, ele sentiu. Essa dor que você sente de luto, ele sentiu. Essa enfermidade física que você sente, ele sentiu. Porque ele é o homem de dores. Ele foi experimentado em todas as dores. Então todas as dores estavam com ele. Ele levou tudo na cruz. Exatamente para que eu e você hoje, pelas suas pisaduras, nós fôssemos sarados, curados. Então existe cura direto do trono de Deus para a sua vida hoje. O que você precisa é você se apropriar dessa verdade. Mas como é que eu faço? Primeiro, tenha Jesus como exemplo. Se humilhe diante de Deus. Se humilhar diante de Deus não é você se fazer de coitado, não é você se fazer de pobrinho, porque não é isso. Isso não é ser humilde. Humilde é você reconhecer a glória de Deus. Humildade é você reconhecer que sem Ele você não pode nada, que sem Ele você não é ninguém. Ser humilde é você reconhecer que você tem limitações, que você é humano, que você tem suas qualidades, que você tem seus potenciais, mas que você também tem suas falhas, que você também tem suas limitações. É literalmente reconhecer que você é imperfeito, buscando o Deus perfeito. Então a primeira coisa que você precisa é se humilhar. O segundo ponto, talvez o mais importante, mais ou menos praticado, é a vida de oração. Eu costumo dizer aqui que você deve orar como se fosse uma disciplina, que nem para academia. Por mais que você não goste, você tem que ir, acabou. Não é algo que você discute, tem que fazer e ponto final. Tem que orar, acabou. Porque a oração é o que gera a tua relação com Deus. Como é que você diz que tem uma relação com Deus se você não tem o estilo de vida de oração? A oração é a sua conversa com Ele. Ai, pastor, mas eu não sei orar. Amor, você sabe conversar? Você sabe conversar com seu vizinho? Você sabe conversar com seu amigo? Com Deus é a mesma coisa. O problema é que a gente acha que a gente tem que falar palavras difíceis, que a gente tem que falar palavras eloquentes.
E aí a gente breca essa oração com Ele. Mas não é assim. Tudo que você precisa é se humilhar, é você ser verdadeiro diante de Deus e você conversar. Pai, minha oração é muito assim. Olha, Pai, hoje foi difícil, viu? Vou dizer para você que não está fácil, não. Por exemplo. Mas não, as pessoas acham que tem que falar assim, ó, santo e excelso e poderosíssimo, e fala 30 horas para poder dizer uma coisa. O próprio Jesus fala, não, quando você for orar, não faça como esses fariseus que ficam de vãs repetições, de palavras eloquentes. Quando você quiser orar, vai lá, meu filho, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. E o Deus, Ele ouve e Ele vai trazer resposta para você. Então, se humilhar, orar, e mais interessante é que quando você ora, você faz o céu descer. Deus, Ele habita no céu, mas você, através da oração, você tem poder de fazer o céu descer. Isso é uma coisa muito gloriosa, porque isso me faz entender que eternidade não é um lugar para onde eu vou. Eternidade é algo que eu posso viver agora. Então você não precisa morrer para ver Deus. Você precisa se posicionar e estar com Ele, porque eternidade não é um destino. Eternidade é uma convicção. Então, se humilhar e orar, buscar a minha face. E aí eu já acabei falando com vocês, por exemplo, dessa questão de que às vezes a gente se empolga, que a gente tem Jesus como se fosse nosso amigo de Instagram, nosso amigo de WhatsApp, né? Mas a gente precisa buscar a face. Sabe, você precisa parar de olhar as mãos e querer buscar a face. E olhar para Ele e contemplar Jesus. E eu só quero te adorar. Eu só quero ver tua face, Deus. Sabe? É você querer contemplar o rosto de Jesus. E a palavra diz que seus olhos são como duas tochas de fogo. E o meu maior desejo é poder olhar essas tochas de fogo e ser completamente queimado por Ele, deixar queimar o Espírito, porque o fogo de Deus é um fogo de purificação, é um fogo que limpa de todo o pecado, e é o fogo que me faz chegar mais perto de Deus. Você está me entendendo? Está entendendo a mágica do que é esse bolo aqui? E aí, porque você humilha, você ora, você busca a face, você entende que você precisa se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, você precisa de uma metanoia, de uma transformação de atitude. Você entende que você precisa mudar alguns caminhos que você tem. Mas você entende que você precisa mudar esses caminhos porque você busca essa santidade. Mas o que muitas vezes as pessoas não entendem é que você não precisa primeiro buscar a santidade para depois você ter uma vida de oração. É intimidade que gera santidade, não santidade que gera intimidade. Então primeiro você busca a Deus. Quando você busca a Deus, no princípio que eu falei no início da pregação de família, você pega os comportamentos, você pega o estilo de vida do outro. E santidade nada mais é do que você ser parecido com Ele. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você desfruta dele, mais você se torna parecido com ele. E você se torna um imitador de Jesus, aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta. O problema é que a igreja tem pregado muito sobre santificação, e esquece que tem que passar pelos processos. E aí, quando você se converte dos seus maus caminhos, aí vem o avivamento, que é a relação de Deus conosco, nos preenchendo com a sua presença, porque a palavra vai dizer exatamente que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que a gente precisa entender nesses dias, amados, é que a gente não precisa de muito para desfrutar da presença dele. A gente precisa apenas ter uma posição de humildade, ter um estilo de vida de oração, buscar a Deus e verdadeiramente se arrepender,
porque está próximo o reino dele. E quando você faz tudo isso, naturalmente você tem a sua vida transformada, naturalmente você vive a plenitude de estar com Deus na eternidade agora. Então sejam abençoados com essa palavra, assim como eu fui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus perdoe os teus pecados, que Deus sare a sua terra e que você possa contemplar das maravilhas que Jesus ele tem disponível para você através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, que você seja impactado por essa palavra e que você realmente possa refletir um pouco do que a gente comentou aqui agora e que você verdadeiramente seja abençoado e que você tenha um entendimento aberto para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você possa verdadeiramente viver Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas tenha sua mente transformada pelo entendimento. Em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Olhei pra dentro de mim, só vi falhas e defeitos, um ser humano imperfeito, por natureza disposto a errar. Escravizados pela lei, pelo pecado, carregava um fardo pesado, mesmo lutando contra minha carne. Tentações caíram sobre mim e mais fraco eu me vi. Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? As esperanças se acabaram, em uma só voz proclamavam meu fim. Mas lá na escuridão, onde eu estava, eu ouvi chamares por mim, dizendo assim: Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça. E que frutos tinham, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, eis o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Filho, Senhor. eis-me aqui. Filho, eis-me aqui. Eu sou Jesus, lhe apresento a cruz, meu sangue te dá vida. Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Filho, eis-me aqui. Filho, eis-me aqui. Eu sou Jesus,
lhe apresento a cruz, meu sangue te dá vida. Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Miserável eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Filho, eis-me aqui, filho, eis-me aqui. Eu sou Jesus, lhe apresento a cruz, meu sangue te dá vida. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Estás perdoado de todo o seu pecado, receba a vida. Graça e paz, Brasil! Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês. Você tem sido abençoado por este programa maravilhoso, por essas histórias de sentenças revogadas, pelas mensagens que aqui foram ministradas. Tem sido realmente um canal de bênção na vida de pessoas no Brasil. Muitas pessoas têm tido suas sentenças revogadas. Muitas pessoas têm encontrado a realidade do Evangelho de Cristo. Eu quero trazer uma breve palavra, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, e o versículo 31, que nos diz: Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem seus ninhos nos seus ramos. Começamos a olhar esta palavra, a meditar um pouquinho. Eu queria compartilhar com você uma oportunidade que Deus está oferecendo para você. Eu sei que você tem os seus compromissos, você tem as suas despesas, mas Deus ele está te dando uma oportunidade neste momento em que o Brasil se encontra, onde pessoas vivem sem esperança, onde o amor acabou, onde as igrejas parece que não tem mais amor verdadeiro, o amor de Jesus Cristo para apresentar às pessoas. Tem nascido esta Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo e ela tem desenvolvido um trabalho magnífico a nível nacional e internacional. Mas para que este projeto continue, você precisa se permitir ser abençoador e lançar esta sementinha, por menor que seja esta sementinha, ainda que seja como esta sementinha do grão de mostarda, mas ela lançada numa terra fértil, ela germina, ela cresce e ela pode se tornar uma grande árvore e pode até abrigar os pássaros. A sua semente lançada no reino, ela pode ajudar a salvar vidas, ela pode ajudar a recuperar vidas, ela pode ajudar a recuperar sonhos, a trazer sonhos novamente, a levar pessoas a voltarem a sonhar e a realizar os seus sonhos. Te permita ser usado por Deus e abençoe esta obra. Tem aí embaixo a nossa conta bancária, você pode fazer uma transferência, você pode nos ligar, você pode assumir um compromisso conosco para ser um mantenedor desta obra, para que nós possamos dar continuidade com este programa de televisão, levando uma mensagem de amor, de acolhimento, para aqueles que muitas vezes tem lhes faltado até o desejo de continuar vivo. Mas ao ouvir uma dessas mensagens pregadas aqui, ao ouvir uma dessas histórias contadas aqui, reavaliam
voltam atrás e começam a viver. E começam a olhar o mundo de uma outra perspectiva e começam a ter um relacionamento com Cristo. Então a sua semente, ela é essencial para a manutenção desta obra. A sua semente, ela é essencial para a manutenção deste projeto. A sua semente, ela é essencial para salvar vidas. Eu vou orar por você agora. Enquanto eu estou orando, deixa Deus tocar o teu coração. E aquilo que Deus colocar no seu coração, abençoe esta obra. Você não está dando dinheiro para uma igreja. Você está se permitindo ser usado por Deus para abençoar uma obra que tem ajudado a salvar vidas. Querido Deus, neste momento, ó Pai, eu estou orando por esta pessoa que já colocou no seu coração um propósito de abençoar esta obra financeiramente. Querido Jesus, multiplica o seu celeiro, não deixando faltar nada. Abençoa esta vida, dando-lhe saúde, dando-lhe paz, dando prosperidade e dando longos dias de vida, longos dias de alegria, que esta pessoa viva a plenitude de viver uma vida em um relacionamento contigo, ó Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você tomou a melhor decisão. Você escolheu a melhor terra, o melhor terreno, a melhor terra para lançar a sua semente. Você será abençoado por Deus, simplesmente porque você se permitiu ser um abençoador. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, que Deus abençoe o teu lar, a tua família, o teu emprego, a tua empresa, e que tudo seja diferente daqui para frente, porque você ama o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Você fez homem pra me salvar, fez de tudo pra me curar, levou meu pecado sobre si, crucificado foi por mim, mas ressuscitou, e hoje vivo está, o meu Senhor vivo está, e Ele vive dentro de mim, e Ele vive e veio pra me salvar, e Ele vive, sobre as águas está, e Ele vive e veio pra me salvar. Que se abra o mar, vou subir a montanha onde meu Pai está. Que se abra o mar, vou subir a montanha onde meu Pai está. Nada pode calar um adorador que vive um verdadeiro amor. Nada pode calar um adorador que vive um verdadeiro amor. Mas Ele vive dentro de mim, e Ele vive e veio pra me salvar, pra me salvar.